Irmãos, vamos aqui ao nosso estudo da Bíblia, né? Mas, sequencialmente, estamos no capítulo 20 do primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 20. Semana passada estudamos o capítulo 19 e hoje estudaremos o 20. Muito bem. Então, esse capítulo é um capítulo relativamente curto, tem 8 versículos, e esse capítulo ele resume algumas guerras também que envolvia aqui o exército de Davi. Então diz assim: decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar à serra, e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Então esse capítulo registra aqui essas guerras envolvendo pelo menos 2 adversários comuns de Davi: os amonitas e os filisteus. Lembrando, os amonitas eram descendentes lá de Ló, né, que era sobrinho de Abraão, e os amonitas e os moabitas são descendentes dele, descendentes de Ló. Então, de certa forma, são parentes aqui. E os filisteus eram povos que habitavam já na terra de Canaã, quando chegou Israel lá, e eles habitavam a faixa litorânea, né, a faixa litorânea onde eles habitavam ali. Então, povo conhecido como filisteu. Essa palavra filisteu, se pegar no termo arcaico, é PH, né, filisteu, e tem a ver, inclusive, com palestino, filisteu, palestino. Então, aquela faixa de Gaza, onde hoje é tão, né, todo o mundo conhece, aquela era a região habitada pelos filisteus. São inimigos assim de carteirinha do povo de Israel. Muito bem. Inicia-se esse texto com uma informação interessante, né? Aqui no versículo 1 diz: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Obviamente eles se enfrentavam sempre que havia um conflito. Havia um conflito, eles se enfrentavam, eles brigavam, um queria tomar o território do outro, queria ter o domínio que o outro tinha. Mas havia um tempo em particular que era mais comum eles partirem para tomar despojos dos outros povos. E esse era no início da primavera. Por quê? Porque era o tempo da colheita, era o tempo em que havia maior fartura, onde tudo, o alimento era abundante. E naquele contexto, muitos povos às vezes viviam do tipo de rapina, de tomar dos outros. Então era comum, quando você lê, por exemplo, o texto lá de Juízes, você vê Gideão lá escondendo o trigo. Por quê? Porque naquele tempo da colheita, vinham as outras nações para tomar deles aquilo que eles haviam colhido. Então era um contexto difícil, né? Você tinha que, mais ou menos que nem hoje, você não pode sair com alguma coisa muito bonita, muito interessante nas ruas, que alguém corre o risco de alguém tentar tirar de você. Mas naquela época isso era uma situação comum. Então havia um tempo em que os reis particularmente saíam para as guerras. Era no início da primavera. Embora o escritor de Crônicas aqui ele não registre, essa foi a triste ocasião também em que outros escritores registram em que Davi adulterou. Por quê? Porque era o tempo dos reis saírem para a guerra, o povo de Israel saiu, mas Davi ficou na cidade de Jerusalém. E foi ali onde aconteceu o adultério, onde ele
se deparou com Batseba e assim por diante. Então, nós vemos aqui que esse era o contexto que estava vivendo aqui o povo de Israel. Joabe, como nós sabemos, era o comandante do exército de Davi. Ele era, na verdade, sobrinho de Davi. Ele era filho de Zeruia. E Zeruia tinha 3 filhos que foram muito importantes no exército de Davi: Azael, Joabe e Abisai. Esses 3 eram comandantes fortes, eram homens de guerra, sobrinhos de Davi. E aqui Joabe, diz aqui o texto, ele impôs uma batalha, uma derrota muito grande sobre os filhos de Amon. Diz aqui o versículo 1 que ele veio e sitiou a Rabá. Rabá significa capital, e era a principal cidade dos amonitas. Então era a cidade onde estavam os homens mais valentes, onde o exército era era maior, a proteção, a segurança era maior, e ali Joabe impôs uma derrota profunda sobre os amonitas, destruiu Rabá, a maior cidade deles. O escritor destaca também nesse contexto, uma coisa interessante, a coroa que foi tomada, diz aqui, o verso 2, tirou Davi a coroa da cabeça do rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, aproximadamente 30 quilos. Obviamente o rei não desfilava com essa coroa, mas era uma coroa cheia de pedras preciosas, diz aqui o texto, que havia nela pedras preciosas. Então havia um incrustamento de pedras preciosas nessa coroa, era alguma coisa que chamava a atenção, e Davi tirou da cabeça desse rei e ficou com essa coroa. Todos os homens também que havia que foram derrotados, ele levou para que servissem no trabalho forçado, Diz aqui no versículo 3 que ele levou o povo que estava nela e o fez passar a serra. Não que ele serrou o povo, não foi isso. Foi passar a serra. Eles iam trabalhar, eles iam serrar madeira, iam serrar pedras, porque as pedras também eram trabalhadas. Então eles iam para o trabalho forçado, a picaretas de ferro e a machados. Davi ia vencendo e ia tomando esses escravos, de todos esses povos. Muito bem. Verso 4 a 8, fala aqui sobre já outro grupo que também enfrentaram, os filisteus. Depois disto houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes. Os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Gate era uma das cidades dos filisteus. Os filisteus se dividiram em 5 príncipes, 5 condados. Gate era um desses condados. Então, houve uma guerra em Gate, havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então vemos aqui nesses versos 4 a 8, o registro dessa derrota imposta também pelo exército de Davi contra os filisteus agora. 3 batalhas, em cada uma delas um gigante foi derrotado. Então 3 gigantes foram aqui derrotados. Esse é um resumo do capítulo 20. Não temos aqui tantas pérolas. Nós vamos então para o capítulo 21. E aqui capítulo 21 é uma mina. Por que eu falo uma mina? Quando a gente fala em mina, a gente fala aquele lugar onde você encontra pedras preciosas. E a Bíblia é uma mina maior, Você só encontra riquezas na Bíblia. Mas em alguns pontos parece que sai um espaço que é uma mina dentro da mina ali. É um dos textos que você vai encontrar muitas coisas importantes, muitas lições importantes. E aqui o 21 é um desses. Então nós vamos aqui, dar início no capítulo 21, quando surge aqui uma situação diferente. Então eles vinham lá em guerras e tudo mais, aí parece que esse período não estava havendo guerras, e então o que acontece?
Então, aqui um fato interessante aqui no versículo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Esse capítulo vai apresentar aqui um conflito do povo de Deus, mas não contra os adversários comuns que ele tinha, filisteus, amonitas, moabitas, amorreus, não. Aqui o adversário é outro. Aqui é Satanás que se levanta contra o povo de Deus. Não era um adversário externo, mas era uma situação interna, né? Agora eles vão enfrentar um inimigo que está inserido dentro do próprio contexto de Israel. Então Satanás, diz aqui o escritor bíblico, que ele se levantou contra Israel, incitou Davi a levantar o censo. O censo era alguma coisa que não era proibido levantar o censo, mas nesse contexto havia uma motivação diferenciada. Davi, o exército dele estava muito bem, ele estava ganhando as guerras, era um período em que ele estava em paz, justamente porque ele tinha vencido os inimigos que estavam em volta. Mas surge essa situação, esse desejo dele entender, dele ver quantos estavam no seu exército. Isso trazia para ele uma moral, isso trazia para ele um senso de poder, isso podia mexer com o ego dele, dizer, puxa, como o meu exército é tremendo, é grande, é fabuloso. Então nós vemos que começou aqui uma ideia. É necessário a gente considerar, não tem como a gente fugir também, de que essa mesma ideia que aqui diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo, você vê algo diferente quando você lê lá em 2 Samuel 24:1. 2 Samuel 24:1, se você for lá comigo, senão você pode apenas ouvir. O escritor bíblico aqui, né, provavelmente Samuel, tudo isso, como é livro de Samuel, refere-se ao período dele, uma realidade em que ele prevalecia como sacerdote, como juiz ali em Israel. Mas vejam só aqui no capítulo 24 de 2 Samuel, diz assim: tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles. Você fala, peraí, lá fala, Satanás se levantou contra Israel. Aqui diz, o Senhor se levantou contra os israelitas e incitou Davi contra eles, dizendo, vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Não tem como a gente, aqui nesse verso 1, não parar para avaliar como que é isso. Afinal, quem é aí que é o agente aí da situação? Então, o primeiro ponto que nós precisamos considerar para avaliar isso, é que o Deus que nós cremos é um Deus soberano sobre tudo o que acontece. Não existe nada nesse mundo que aconteça, você pode pensar nos fatos atuais, nos fatos que passaram, não existe nada que aconteça nessa terra que não esteja sob o governo de Deus. Não existe nada que acontece que você pode dizer, olha, Deus não pensou nisso, ou Deus está fora disso, não existe isso. Porque Deus é o governador absoluto de todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto que temos que ter, ou seja, nada ocorre sem que Deus saiba e nada ocorre sem que Deus permita. Você fala, mas pastor, às vezes se você começar a considerar muito, você vai falar, mas isso é difícil. Mas é assim. A Bíblia não tenta amenizar, ela não tenta convencer você, ela diz aquilo que é. O Deus que nós cremos é um Deus soberano, nada aconteça sem que Ele saiba ou permita. Tudo nos céus e na terra está sujeito às ordens de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que o Senhor permita. Jesus disse, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Isso não é uma figura de linguagem.
O Deus que nós cremos, Ele tem esse poder, essa soberania. Ele é Senhor Todo-Poderoso no céu, e Ele é o Senhor Todo-Poderoso no inferno também. Não é assim, Deus comanda o céu e Satanás comanda o inferno. Não. Deus é o Senhor. Satanás está sujeito à vontade e às ordens de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Não tem como você fugir disso à luz da própria Bíblia. Então, quando nós lemos aqui, isso vai dando para você entender, um escritor aponta um personagem, outro escritor aponta outro personagem. Então, nós vemos que Deus é o Senhor absoluto. Vamos ler mais uns textos bíblicos para entender. Vamos ler Amós 3,6. Amós, profeta Amós. Amós 3,6. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Pode ver que está aí. Então, 3, versículo, Amós 3, versículo 6. Então aqui o profeta diz apenas um verso aqui que a gente quer destacar. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Nada acontece sem a vontade, sem a permissão de Deus, sem a permissão de Deus. Nada acontece nesse mundo. Tudo acontece porque Deus permitiu. Não estou dizendo, agora estou corrigindo, não estou dizendo que Deus acontece porque Deus quer que aconteça. Primeiro que Ele tem a providência dEle, dentro da providência dEle, nada foge à sua vontade. Mas, por exemplo, quando Caim mata Abel, Deus podia ter impedido, mas Deus não impediu. Mas permitiu, podia ter impedido. Deus que nós cremos é soberano, só vai acontecer aquilo que Ele permite. Eu posso não entender essa permissão, posso não compreender a grandeza dessas coisas, mas é isso que diz. Então, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Vamos ler ainda outro texto, Daniel 4,35. Daniel, o pastor Edivaldo gosta. Daniel 4,35. Aqui é a conclusão de Nabucodonosor. Ele diz assim aqui no 35, depois da experiência que ele viveu, aliás, ele viveu diversas experiências com Deus, mas aqui ele já está, aqui ele tinha sido dobrado, ele tinha sido já quebrado. Conclusão dele, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer que fazes. Então nós vemos que Deus é aquele que tem todo o domínio, toda a autoridade, sobre tudo e sobre todos. O reino dele é eterno, é de geração em geração. Deus está no comando de todas as coisas. Então, em última análise, Deus é a fonte. Satanás aqui ele agiu como um agente. Jó, capítulo 1, versículo 12, mais um texto aqui para a gente entender o domínio de Deus, a sua soberania, o seu poder, inclusive sobre Satanás. Alguns falam, não, mas Satanás, não, só dentro daquela visão de nova era, que tem Yin e Yang, que as duas forças do bem e do mal, e são todas iguaizinhas na dimensão, esquece isso. Isso daí só no Yin e Yang, porque para nós, quem comanda é Deus, absoluto, de forma absoluta. O livro de Jó dá mais fala mais um ensino sobre essa ideia, né? Aqui diz no versículo 6 do capítulo 1 de Jó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. São coisas que a gente não entende. Você já estava conversando com o irmão, são coisas que a gente não entende. Como que é isso? Onde que era isso? Que salão que estava acontecendo isso? Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor então pergunta a Satanás, observaste meu servo Jó? Homem temente a Deus, fiel, etc., destaca ali, né? E aí Jó fala, né? Aliás, Satanás fala,
Mas por que ele é assim temente, ele crê, ele é íntegro? Por quê? Ele fala assim, porque o Senhor o cercou com todas as sortes de bens, então ele é feliz, ele é tranquilo, então ele é tudo isso que o Senhor está dizendo. Aí o Senhor diz para ele aqui no versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás não dá um passo sem que o Senhor permita. Deus é que é o Senhor, absoluto. E o Senhor falou, olha, você vai tocar em tudo quanto ele tem. E foi só isso que Satanás fez. Não foi além disso, porque o Senhor tinha lhe dado uma ordem. Da mesma forma, posteriormente, ainda Satanás, Jó continuou firme, fiel nas suas convicções, na sua fidelidade a Deus, e mais uma vez Satanás questiona isso, né? Satanás questiona isso, e aqui em Jó, no capítulo 2, versículo 6, mais uma vez aqui, né, Jó falou, porque ele perdeu tudo, só não perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, os servos morreram, os animais morreram, a casa queimou, mas a mulher estava firme lá do lado dele lá. E aí Satanás falou, olha, tudo bem, ele perdeu tudo, mas toca na pele, continua direitinho, ele continua fazendo direitinho, mas toca na pele dele. E Deus falou, tá bom, né? Versículo 6 lá, disse o Senhor, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. É o Senhor quem determina os limites de ação de tudo e de todos. Isso a gente precisa aplicar no todo da vida. O nosso governo vai até onde Deus permitir. As guerras vão até onde Deus permitir. O homem vai prevalecer até onde Deus permitir. Porque tudo está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Tendo em vista isso, Deus fazer uso das suas criaturas, inclusive de Satanás, não é algo inédito. Deus faz uso, mesmo dele. Saul viveu essa experiência lá em 1 Samuel, capítulo 17. Você pode ler lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 14, 17, 14. Primeiro livro de Samuel, estou aqui no Reis, Samuel 17, 14. Diz o seguinte, Primeiro Samuel 17, 14, será que é isso que eu li direitinho aqui? É, mas não é. Deixa eu ver se é o 2 Samuel. Às vezes a gente confunde aqui, vocês pensam, é muito texto. Vamos ver se é 2 Samuel 17, 14. Quando aqui Saul, o espírito maligno da parte do Senhor, vinha sobre Saul. E é um texto que às vezes muitos não... Vamos ver se é isso mesmo, hein? Vocês me ajudem aí. Também não é? Também não é, ó. 2 Samuel também não é. Então, agora o que me resta? Vocês falam assim, que dureza, né? 6,14, tem certeza? É? 16,14, gente, tá vendo? Eu não vou dizer que era só para ver, mas é isso mesmo, vocês estão certos. 1 Samuel 16,14, não é 17, é 16. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Deus tem poder sobre tudo, sobre todos, nos céus, na terra, em todo espaço, em todo lugar que existe.
Então, tudo isso mostra essa autoridade de Deus. Também o rei Acabe foi alvo de algo semelhante. Certa vez, foi um espírito maligno que também levantou a mão lá e disse, olha, eu sei como é que eu vou enganar Acabe. E o Senhor disse, então você vai lá e vai fazer isso. Então, essas coisas a gente encontra na Bíblia, Deus expressando essa autoridade. Nesse sentido, o que nós entendemos? O autor de Crônicas destaca o agente, que é Satanás. E o autor de Samuel aponta a fonte da ação, Deus. Então não há conflito entre dizer que um apontou para a fonte maior, que partiu do Senhor. Satanás foi um agente que foi, sob a permissão de Deus, que atuou na vida de Davi, que incitou Davi a ele levantar aquele censo, como nós lemos aqui. O segundo ponto, ainda com respeito à soberania de Deus, é que a decisão que partiu de Davi, saber o seu potencial de exército, era algo desejável para Davi. Isso é alguma coisa que era tentador. Ele ter um censo, ele saber quantos homens eu tenho no meu exército, quantos valentes eu tenho a meu serviço, era algo que mexia com o seu ego, mas Deus tinha um propósito para que ele tornasse palpável esse desejo que ele tinha no coração. Deus tinha um propósito. O que nos revela isso também é o mesmo livro de Samuel. Lá em Samuel 24:1, nós lemos aqui o seguinte, tá? No segundo Samuel 24:1 que nós lemos, né, que ali diz que Deus incitou Davi. Nós vemos aqui a resposta dessa ideia. Veja lá, tornou a ira do Senhor a se acender-se contra quem? Contra os israelitas. Na verdade, isso que Davi fez, levantar o censo, que era algo que ele não deveria fazer, não deveria buscar por conta de alimentar o seu ego, mas na verdade, ele se deixou levar por esse desejo, se deixou levar por essa tentação, digamos assim, mas havia um plano de Deus que ele cumprisse isso. Por quê? Porque Deus havia acendido sua ira contra os israelitas, e através desse erro de Davi, vai vir um castigo sobre Israel, e a gente vai perceber que, na verdade, embora Davi seja atingido, os principais atingidos pelo erro dele, foi o povo. Foi o povo que sofreu ali. E nós vemos aqui, que então o Senhor acendeu a ira contra os israelitas, e ele incitou Davi a levantar o censo. Foi uma forma, digamos assim, de Deus castigar o povo, foi através desse censo que Davi levantou. O texto não esclarece o motivo dessa ira, mas através da atitude de Davi, Deus iria manifestar sua ira não contra Davi especificamente, mas contra o seu povo, contra o povo de Deus. É comum o povo, apesar de estar sendo conduzido por um rei que sirva a Deus, que é fiel a Deus, o povo agir em desobediência. O povo agir ainda com idolatria, manter ídolos com eles. Nós vemos que haviam ídolos, até ídolos do lar, até Mical, que foi esposa de Davi um período, ela tinha um ídolo do lar dentro de casa. Saul também se envolveu com isso, e dentro do povo, muitos viviam ainda envolvidos com idolatria. Então, esse levantamento do censo que Davi levanta, o Deus estava irado contra o povo, e através dessa situação que Davi, movido pela sua tentação, ele aconteceu, ele acabou sendo um instrumento, essa situação, de Deus derramar então o castigo finalmente sobre o povo. Existe algo que a gente não consegue entender, essa dimensão. Às vezes sobrevêm males, devido a alguns erros cometidos por nós mesmos, mas ainda que a gente perceba ou não, às vezes os mais atingidos por esses males não vamos ser nós, mas pessoas que estão à nossa volta.
E às vezes não é Deus que está realizando esse projeto que nós não entendemos, e é isso que a gente vê aqui, que nós não entendemos, mas Deus na sua soberania comandando tudo. Davi levanta o censo, Deus derrama ali um castigo. Davi perguntou, né, veio lá o profeta Gade e falou, bom Davi, qual que você prefere? Peste, fome, espada? E Davi falou, olha, caia eu nas mãos de Deus, não caiu na mão dos homens. E aí vem o quê? Vem essa situação, uma peste, que começou a matar muitos do povo. Muitos foram mortos ali, milhares foram mortos. E Davi, ele percebeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que aquela disciplina, aquele castigo, não estava atingindo quem? Ele diretamente. Ele captou isso. Projeto de Deus. Soberania de Deus. Davi se deu conta que o peso da ira de Deus não estava sendo de fato contra ele. Aqui no versículo 17, né, de Crônicas, né, nós vemos lá no capítulo 21, aí no versículo 17, o texto todo vai desenrolando o que vai acontecendo dentro como fruto da ira de Deus, e aqui no versículo 17, Davi diz o seguinte, disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Veja, Davi lá no Salmo 139, ele diz uma coisa que é assim, né? Quando ele fala sobre a grandeza de Deus, a soberania de Deus, ele fala, é profundo demais, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Nós não conseguimos compreender esse plano de Deus. Deus irado contra o povo, Satanás, como agente, instiga Davi em levantar o censo, Davi levanta o censo, e com isso vem uma disciplina que atinge mais, lógico, Davi foi atingido, lógico, Davi sofreu com isso. Ele vendo o povo, a peste atingindo, não sabemos aqui que tipo de peste, mas que foi matando muita gente foi morrendo, milhares foram morrendo, certamente isso afetou ele, mas ele percebeu que esse castigo, essa disciplina, não estava sendo contra ele. Por isso ele diz, não sou eu que disse que se contasse o povo, eu é que pequei, eu que fiz muito mal, mas essas ovelhas, porém estas ovelhas que fizeram? Davi entendeu o que estava acontecendo. A ira do Senhor não era sobre Davi, a ira do Senhor era contra o povo, mas estava usando esta atitude de Davi para levar a efeito aquilo que ele queria tratar com respeito à nação. O fato é que diante da incitação, o que é incitar? É estimular, é instigar. É você chegar para alguém e falar, faz, eu quero ver se você sabe fazer mesmo. Faz, vamos lá. Fica ali, fica cutucando, fica provocando, instigando. A gente, quando é garoto, né, moleque, a gente fica, às vezes, hoje em dia acho que nem brincam disso, porque hoje em dia é tudo no celular. Na minha época de moleque, ficava lá instigando o outro, pá, vai, fazia um risco no chão, pá, põe o pé aqui para ver, eu quero ver se você põe o pé. Era uma estupidez dos meninos. Mas instigação. E aqui nós vemos que Satanás, ele instigou, né? Sob essa direção de Deus, ele instigou Davi, ele estimulou Davi a fazer aquilo que Davi já estava querendo fazer. Não foi alguma coisa que Davi nem pensava nisso, mas eu vou despertar nele, não. O Senhor usou aquilo que ele estava no coração dele. A sua tentação não é com coisas que... Não, a tentação é naquelas áreas que você já está inclinado a fazer. Mas a partir do momento que ele acolheu esse desejo e levou a efeito,
ele se tornou responsável por isso. Satanás tenta você, mas se você fizer aquilo que ele tentou e era o que você queria, você se tornou responsável. Você não pode dizer, foi o diabo que me tentou, não. Davi nunca teve essa saída e nunca usou esse artifício. Ele sempre assumia, fui eu. Então nós vemos aqui que foi a responsabilidade de Davi. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, a semelhança de todos nós, isso está lá em Hebreus 4, versículo 15, ele foi tentado sobre todas as coisas, mas ele não pecou. O pecado está em ceder à tentação e praticar o mal. Davi podia ter desejado, pensado, puxa, como seria bom eu saber quantos soldados eu tenho aqui no meu exército. Ele podia passar pensando nisso, sem levar a efeito aquilo que ele fez, de querer realmente se inteirar de quantas pessoas ele tinha, quantos homens ele tinha, para quem sabe com isso se sentir engrandecido. O texto, a oração que Jesus ensinou, fala, livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis cair em tentação. A tentação, ela vem na sua mente, ela age, mas cair em tentação, aí é que é o problema. Não nos deixes cair em tentação. Neste ponto, não dá para seguir adiante sem traçar algumas considerações também nessa estratégia, creio que muito comum usada por Satanás, incitar. Satanás, ele incita, ele estimula, ele provoca, ele desafia. Nas Escrituras, Satanás recebe alguns adjetivos que qualificam bem a atitude dele. Dragão, serpente, lobo, pai da mentira, adversário, anjo de luz, tentador. E alguns mais, cerca de mais de 30 adjetivos se aplica à ação de Satanás. Ele se apresentou assim como um tentador diante de Jesus, quando Jesus foi levado para o deserto. Ele se apresentou aqui, como nós vemos com respeito a Davi. Ele se apresentou assim com respeito a Judas, com respeito a Pedro, com respeito a Ananias e Safira, está lá no livro de Atos. E é assim que ele se apresenta sobre cada um de nós. Ele incita. Somos inclinados? Ele não pode empurrar você, mas ele te estimula a saltar. Essa é a ação dele. E nessa qualidade, de alguma forma, ele consegue acesso ou influência sobre qualquer um de nós. Ele consegue essa influência. Como ele incitou Davi? Do mesmo modo como ele incitou Eva. Eva foi incitada. Olha, presta atenção nesse fruto. Ele usa as artimanhas, os artifícios, os argumentos. Foi assim que ele fez. Foi assim que ele incitou Pedro a procurar desanimar Jesus para levar adiante a obra da redenção. Quando Jesus fala, olha, o Filho do Homem tem que enfrentar isso, ser morto, etc. O que ele vem? Pedro vem levado por uma ideia que parecia ser a melhor, a de um amigo. Senhor, de modo algum te deixo fazer isso. Jesus falou, arreda, Satanás. Ele estimulou Judas, ele estimulou Ananias e Safira. É interessante que Ananias e Safira, Pedro, que estava com eles, falou assim, Ananias, como que você permitiu Satanás encher o teu coração com isso? Ele influencia, ele incita, ele consegue ele tem essa artimanha. Satanás coloca coisas, sentimentos em nosso coração. Ele consegue fazer isso. Então, não adianta a gente se iludir. Ele se utiliza de todos os meios para nos conduzir à desobediência a Deus. Ele usa tanto da mentira como da verdade para isso. Nos estimula a ser cruéis, nos fazendo pensar que nós estamos agindo com justiça.
Às vezes nós estamos sendo cruéis, não estamos sendo justos, mas a gente pensa, ele faz a gente pensar que estamos sendo justos. Às vezes nós agimos covardemente, e ele nos faz pensar que nós estamos agindo em nome da paz, agindo com mansidão. Nós temos que ter um equilíbrio na palavra de Deus para entender de onde que vem essas ideias, de onde que vem o nosso juízo, porque ele age, ele atua, ele consegue nos fazer inverter os valores. Fez isso lá com a mulher, fez isso com os demais. Ele nos torna escravo dos seus princípios, das suas ideias. Paulo aqui, quando ele está escrevendo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Timóteo era um pastor, e aqui Paulo está orientando ele como lidar com pessoas que estão sob o domínio, sob a influência de Satanás. E ele diz aqui no capítulo 2, da segunda carta a Timóteo, ele diz o seguinte, orientando a Timóteo, como lidar com isso? Ele fala lá, 2 Timóteo 2,24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Satanás, ele age, mas não é lá na vida do ímpio, é na nossa vida. Ele agiu na vida de Judas, que estava ali perto de Jesus. Ele agiu na vida de Pedro, que caminhava com Jesus. Ele age, ele interfere, ele faz com que nós adotemos as suas ideias, porém ele não é invencível. Sabemos que com a aplicação e obediência da palavra de Deus, a nossa atenção e acolhimento aos conselhos bíblicos, nós podemos discernir as suas ações. Nós podemos compreender que ele pode estar sendo a fonte que está nos conduzindo a pensar o que nós estamos pensando, a julgar como nós estamos julgando, e nós precisamos ter esse discernimento. Ele agiu na vida de Davi. O Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele não percebeu que aquele desejo se tornou tão intenso no coração dele saber quantos, levantar o censo de Israel, ele não conseguiu perceber que a fonte desse desejo, essa força desse desejo, estava sendo forjada, trabalhada por um outro agente que não puramente a mente dele. Ele estava sendo apenas um instrumento para fazer alguma coisa que ele não deveria fazer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a forma da gente resistir a Satanás. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado, ele resistiu a Satanás através da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, aqui nos versículos 4, 6 e 7, Jesus respondeu, quando Satanás disse para ele, olha, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem. Veja que Jesus apelou para a palavra de Deus, está escrito, não só de pão viverá o homem. Satanás, vendo que ele usou da palavra para se defender, Satanás também usou da palavra para tentar levar ele a ceder. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Olha o que ele fala, porque está escrito. Bom, é na palavra que você quer argumentar, porque está escrito. E eles faz aqui uma citação do Salmo. Satanás citou um Salmo aqui. Está escrito o quê? Satanás diz, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
Satanás citando a Bíblia. E Jesus, mais uma vez, responde citando a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus, verso 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você não conhece a Bíblia, que é a espada, a Bíblia é tida como a espada do Espírito, como você vai se defender de incitações bíblicas, inclusive, de Satanás? Como? Ele continuou a luta, continuou lá tentando convencer Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só lhe darás culto. É com a Bíblia, é com a palavra de Deus que se resiste às ações do inimigo. É nos cercando de bons conselhos, de pessoas que conheçam a palavra, que tenham uma palavra bíblica, um conselho bíblico para nos orientar. Essa é a forma de nós resistirmos a essa ação do inimigo que vem na nossa mente, porque aqui, na sua mente, é o campo de batalha. É aqui que as batalhas são traçadas. É aqui que começa a tentação antes do pecado virar efeito. Começa aqui na nossa mente. E Satanás se utiliza disso, Satanás se utilizou disso na vida de Davi. Sabemos que à luz da Bíblia, o maligno não nos toca. Isso está lá em 1 João 5,18, fala, o maligno não nos toca. Contudo, o maligno ele pode nos oprimir. Satanás, ele consegue oprimir a gente. Ele consegue, à luz da Bíblia, embora ele não consiga pegar você e fazer você, pegar sua mão para realizar alguma coisa, mas ele tem a capacidade de gerar influência para que você faça aquilo que ele tem em mente. Foi o que ele pôs no coração de Judas, no coração de tantos outros. Então nós vemos aqui que Davi se fez responsável ao atender esta incitação, este estímulo, esta instigação de Satanás ao seu coração. Finalmente, é curioso isso e também é interessante, Davi teve a oportunidade de não entrar nessa, né? Ele teve a oportunidade de não fazer aquilo que a sua mente, aquilo que o seu coração estava ali desejoso de fazer. Ele teve essa oportunidade. Joabe o advertiu, né? Lá no capítulo 21 mesmo, quando Davi diz para que Joabe reunisse o exército e fosse, levantasse, né? Verso 2 é assim, disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, ide levantai o censo de Israel, desde Bérseba até Dan, de um extremo a outro de Israel, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Eu quero saber o tamanho do meu exército. Então disse Joabe era o comandante do exército, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Veja, ele foi advertido. Joabe, que não era nenhum consagrado a Deus, ele percebeu que Davi estava tomando uma decisão errada. Ele falou, por que vai fazer isso? Por que vai trazer essa culpa sobre nós? Para que levar para adiante essa ideia? Isso está em conformidade lá com 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13, Paulo aqui, ele nos dá segurança nisso. Não tem como a gente evitar essa. 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte, isso é para a gente ter de memória esses versos. Paulo escreve o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ninguém é tentado
de tal maneira que é impossível resistir. Não, não existe. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Juntamente com a tentação, Deus provê livramento. Aqui veio que essa instigação de Satanás sobre Davi. Levanta o senso, Davi. Fica sabendo quantos homens você tem no exército. Isso vai te dar mais segurança, você vai se sentir mais seguro. Vai ter mais senso do poder que você tem nas mãos. Quantas coisas deve ter passado pela mente de Davi, até que ele falou, olha, Joabe, vai levantar o censo, eu quero saber quantos homens tem. Mas ainda assim o Senhor diz que provê livramento. E o do próprio Joabe, vem aqui essas palavras aqui. Multiplique o Senhor, aí, todo o teu exército, não precisa você saber quantas pessoas você tem. Vai trazer culpa sobre Israel. Mas Davi já tinha acolhido essa ideia. Tiago fala que Deus a ninguém tenta, mas o pecado, tendo ele tomado proporção no coração do homem, aí ele não para mais. Mas Davi, e aí é interessante, teve uma ocasião em que Davi disse que ele era mais fraco do que os filhos de Zeruia. Isso está lá em 2 Samuel 3,39, houve uma situação aqui que Davi, ele diz uma palavra que é interessante, ele era o rei, mas ele aqui nesse texto, 3, versículo 39, de segundo Samuel, eu aqui estou aqui, muito texto, 2 Samuel 3,39, não estou passando para vocês ler porque tem que ser aqui no microfone. Então 3,39 diz assim, isso daqui é quando Davi lamenta a morte de Abner. Joabe era uma pessoa cruel. Ele matou Abner. Abner era o comandante do exército do rei Saul, que com a morte do rei Saul, depois ele ficou aborrecido contra o filho de Saul, que estava ali governando, e disse que ia entregar todo Israel, todo aquele povo de Saul, ia trazer para que Davi fosse rei. Ele foi lá se entender com Davi sobre isso. Só que Joabe queria matá-lo. Abner havia matado o irmão de Joabe, Azael, numa batalha. Ainda que ele falou para Azael, deixa de me perseguir, persegue outro. Mas Azael continuou correndo atrás dele. Aí ele matou Azael, num tempo de guerra. Aí Joabe, traiçoeiramente, num tempo de paz, chama Abner para perto dele, faz que vai beijá-lo e mata. E é nesse contexto que Davi está lamentando a morte de Joabe, e aí ele lamenta, e nesse lamento ele fala aqui no versículo 39 do capítulo 3 de 2 Samuel, no presente sou fraco, embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu, retribuiu o Senhor ao que fez o mal segundo a sua maldade. Então veja aqui Davi, aqui nesse momento ele diz que ele é mais fraco e que os filhos de Zeruia são mais fortes do que ele. Mas nesse contexto, ele impôs sobre Joabe, que Joabe fosse levantar o censo. Ou seja, de acordo com aquilo que o coração dele impunha, ele se esforçou aqui. Então, às vezes, isso é muito do ser humano. A gente, muito de acordo com as circunstâncias, a gente se sujeita a algumas coisas, mas de acordo com as circunstâncias, a gente vence aquilo que a gente não venceria, mas agora, por um interesse, a gente vence, e assim Davi era esse homem, sujeito a tudo, todo mal que nem nós. Ele que disse que ele era mais fraco, agora ele se fez mais forte, porque ele impôs que Joabe fosse levantar o censo e sustentou. E Joabe foi e levantou o censo e trouxe todo um prejuízo para o povo de Israel.
Nós vamos parar por aqui. Na semana que vem o pastor Edivaldo continua extraindo aqui essas pérolas aqui desse texto que é muito rico, que tem muita coisa para ensinar para a gente. Aí ele vai explorar com mais detalhes aí isso que nós demos início. Alguma pergunta, alguma observação? Fala. Uhum. Certo, certo. Sim, sim. Primeiro, né, assim, para a gente entender a essência aí das coisas. Esse recenseamento, o recenseamento era permitido. Em algumas ocasiões, Deus mesmo ordenou que se fizesse recenseamento em Israel, foi feito o recenseamento, segundo a vontade de Deus, não se contavam os levitas, havia todo um contexto aí, mas Deus determinava. Então, não era um pecado em si fazer um recenseamento. Mas a motivação que estava no coração de Davi, esse recenseamento, e Joabe tocou na ferida. Joabe falou: multiplique o Senhor, o seu exército, dê quantos homens quiser, mas não precisa você saber isso. Porque era uma coisa vaidosa, ia tomar muito tempo, o exército todo, porque era o exército que fazia esse recenseamento, não tinha um grupo de homens, não tinha o IBGE lá, vamos contratar aqui, não, era o exército que fazia. Então, Joabe falou: olha, o Joabe vivia perto, ali tem situações que a Bíblia não trata, não detalha, mas Joabe sabia a motivação de Davi, por isso que ele fala: olha, multiplique o Senhor teu exército, Davi, não precisa você fazer isso, vai trazer pecado, vai. Então, tudo isso, na verdade, e aí a gente vai lá, ver lá o Senhor dizendo: olha, o Senhor tinha uma ira contra os israelitas. Então, o povo de Deus, mesmo em meio a boas direções, bons líderes, ele sustentava a idolatria, ele oferecia sacrifícios que não devia oferecer, embora tivesse o lugar certo. Havia todo um contexto de pecado no meio do povo. E aí o Senhor, nesse caso, permite que o inimigo vá lá, incite Davi, e Davi se deixa levar, porque era algo que ele tinha interesse. É que nem alguém, você está cheio de vontade de comer bolo de chocolate, aí alguém fala, aí começa: vamos lá, ali tem uma loja de chocolate, vai lá. Começa a incitar você exatamente naquilo que você está inclinado. Então, Davi, ele cedeu essa tentação. E ele reconheceu, tanto é que ele faz: eu pequei, quando foi eu que pequei, eu que fiz muito mal em fazer isso, e o Senhor está disciplinando aqui as ovelhas. Então, ele teve consciência. A motivação disso não era uma motivação aprovada, não foi uma coisa que partiu de Deus. Ele tinha profetas junto com ele tinha homens de Deus junto com ele tinha Natã na sua corte, tinha Gade na sua corte, mas ele não foi tratar com ele, não consultou ninguém, ele tinha um desejo, levou à frente, chamou o comandante e falou: é isso. E ele que julgava o comandante mais fraco, em outra ocasião, agora ele mesmo se mostra forte. Por quê? Porque agora ele queria isso. Então, mesmo que Joabe tenha se levantado e falado: Davi, não faz isso,
Mas ele falou, faz. Prevaleceu a palavra de um rei contra Joabe. Nas outras vezes, não. Nas outras vezes, ele não impôs isso. Então, a gente percebe primeiro, acima de tudo, um plano de Deus, uma providência divina. Mas Davi sendo instrumento ali, sofrendo, porque ele também sofreu, porque quando ele viu aquilo tudo acontecendo, ele também sofreu, mas ele percebeu. Ora, não morreu ninguém da família de Davi ali, provavelmente. Morreu do povo. Então, são situações que a gente não consegue ter um detalhamento, esclarecimento assim, exato, pleno de tudo isso. Mas Davi, ele cedeu essa incitação de Satanás, mas Deus tinha um plano, queria atingir o povo, e usando esse tipo de coisa contra o povo. E Davi foi um agente ali, mas foi usado naquilo que ele já era fraco, é que nem Judas. Né? Judas não foi um cara bom que Deus tornou ele ambicioso para ele fazer, não. Deus se utilizou daquilo que ele já era para fazer aquilo que ele fez. Então, não tem como evitar. Mas é uma situação. Davi compreendeu ali que ele, na verdade, Deus estava castigando o povo, e não ele. Foi isso que ele percebeu. Né? Mas tudo isso vem um desdobramento. Né? Aí, muita coisa o pastor Edivaldo pode tratar depois. Dessa situação surge o quê? Surge um Monte Moriá, aliás, a ira de Ornã, que depois vai se tornar o lugar onde Davi vai construir lá o templo. Então, tudo isso vai gerando um desdobramento que, no momento ali, ninguém enxergava, mas tudo vai caminhando. A atitude de Davi fantástico também, ele erra. Mas, de vez em quando, ele bota uma bola no gol que é excelente. Quando chega o Ornã, fala, não, pode pegar tudo para ti. Ele fala, não quero oferecer nada ao Senhor que não me tenha um preço. Então, ele tinha esse caráter, essa sensibilidade. Fantástico. O texto é maravilhoso, o pastor Edivaldo vai explorar mais a semana que vem. Vamos encerrar orando?